Fala galera, tudo bem com vocês? Agora eu vou revisar os assuntos que a gente viu na outra frente, ok? Então vamos lá. A outra frente, né, o finalzinho da outra frente, a gente estudou, fez o estudo do cálculo de concentrações, né? A gente viu o estudo das soluções, das dispersões e etc, né? A gente está vendo agora a parte realmente quantitativa, né, do nosso estudo das soluções, ok? Galera, vamos lá. Sempre que você tiver uma situação a qual você tem que converter unidades de concentração, né, você sempre tem que ter em mente, né, esta fórmula aqui. Tudo bem? Então você vai ter que é o famoso Curie, Maria Mole, mil diarreia estive. Né? Por quê? Porque é a nossa concentração comum, né, que já vai ver o que é, nossa molaridade, nossa massa molar, tudo bem? 1000, que é um fator de conversão, né, a nossa densidade e o nosso título. Tudo bem, galera? Então, olha só, vamos supor que você tem um problema a qual queira uma concentração molar, né, que é uma concentração em mol por litro, né, só que ele te dê a densidade, te dê o título, né, e te dê a massa molar. Pô, aí fica fácil, né? Você esquece essa parte aqui e você vai olhar só para essa parte aqui. Tudo bem? Então você vai ter tudo aqui, né? Você vai ter seu título, você vai ter sua densidade, você vai ter sua massa molar, tudo bem? E você vai ter aqui que descobrir apenas a sua molaridade. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu apagar para a gente poder enxergar isso aqui melhor, ok? Vamos lá. Quando eu falar de concentração comum, galera, o que é a nossa concentração comum? Né? Só relembrando. Então, nós teremos aí que a nossa concentração comum nada mais vai ser do que a nossa massa em gramas que você vai ter do seu soluto dividido pelo seu volume. Tudo bem? Esse volume vai ser em litros. Então, a unidade mais comum que você tem aqui é de gramas por litro. Tudo bem? Que vai ser nossa concentração comum, valeu? Já a nossa molaridade, que é esse cara aqui, né, uma concentração em mol por litro. Ok, galera? Então, essa é uma concentração em mol por litro. Ok? Já aqui é apenas uma massa molar, você pode ter essa massa molar já disponível para você no problema, ou você pode usar a tabela periódica, não tem problema, tá? E aí você vai ter aqui gramas por mol como unidade, ok? Já desse outro lado, nós teremos a densidade, né? Deixa eu passar aqui. Nós teremos a densidade, que ela é a massa da solução pelo volume da solução que você tem, tudo bem? Diferente da nossa concentração comum. Que ele também fornece isso para você, tá? Quando ele precisa. Você muito provavelmente vai ter que calcular isso, tá? E nós temos, por fim, o nosso título. Quando nós temos o nosso título, galera, normalmente quando ele te dá no problema, né? É um título em porcentagem, né? Que nada mais é do que o título, né? E esse título aqui vai ser um valor entre 0 e 1, né? Vai ser 0, alguma coisa, né? Vai ser entre 0 e 1, vai ser 0,5, 0,7, etc. Né? Que nada mais é do que a massa do soluto pela massa total da solução que você tem. Então você pega esse cara aqui e multiplica por 100%, você vai ter o título em porcentagem, que normalmente é o que é fornecido para você no problema. Beleza? Então, olha só, esse título aqui, isso você tem que prestar muita atenção, tá? Esse título aqui que você vai colocar na sua expressão é um título fora da porcentagem, galera. Não se esqueçam disso. Então, se eu te der uma porcentagem lá, né? Eu tenho um cara que tem um título de 90%. Né? Então, eu vou, primeiramente, dividir por 100%, né? Eu divido aqui por 100%, beleza? E aí eu vou ter um valor aqui de 0,9. E é esse 0,9 que eu vou jogar aqui, beleza? Então, primeiramente, se eu tiver o título em porcentagem, né, que é o mais comum, você tira primeiro da porcentagem para jogar nessa fórmula, valeu? Isso, então, você vai ter sua densidade, etc., depende do que ele te perguntar. Se ele estiver relacionando a sua concentração comum, né, com essa outra parte aqui, né, você não precisa usar esse do meio, né? Então, você esquece esse aqui, né? Você vai ter apenas sua densidade, seu título, e você vai achar vezes 1000, né? Que é um fator de conversão, que nós chegamos na nossa concentração comum. Ou, galera, se você estiver relacionando aqui nossa molaridade com o nosso título, por exemplo, a gente esquece isso aqui. Né? Ou a gente pode relacionar esses dois aqui também, ó. Tudo bem? Então você pode usar isso aí como uma bela ferramenta para você converter unidades diferentes de concentração. Apenas isso. Tudo bem? Então é
É simples, extrai do problema os seus dados e coloca na fórmula, é basicamente isso. Identifica aonde que você quer chegar, onde é que o problema quer chegar, tudo bem? Quais são os dados que você tem, ok? Bem, nós chegamos então nos cálculos quando nós temos soluções diferentes, né, que é a nossa diluição de soluções, né, que é o primeiro passo. Galera, quando eu falar de diluição de soluções, nada mais eu estou fazendo do que adicionando mais solvente. Não é apenas isso, eu vou ter aqui uma solução que é soluto mais solvente e eu adicionei mais solvente. Ou seja, eu peguei essa concentração aqui, né, e depois da nossa diluição a concentração ficou menor. Observe que a massa de soluto é a mesma, eu não modifiquei em nada, só que eu aumentei a quantidade de solvente. Tudo bem? Então eu tenho uma adição de solvente e eu vou ter, claro, uma concentração final diferente. Tudo bem? Então, como é que a gente vai calcular a concentração final, por exemplo? A gente vai ter aqui uma concentração inicial e um volume inicial, né? Então, nós temos aqui um volume e a gente pode calcular aqui, né, uma concentração. Por exemplo, a concentração desse cara aqui seria 50, né, gramas, tudo bem? Dividida por 0,2 litros, tudo bem? Tem que ser em litros, valeu? E aí, é claro que você vai ter aqui uma concentração igual à mesma quantidade de soluto, que é 50 gramas, né, dividido agora por 0,5. Tudo bem, galera? Então, essa concentração aqui vai ser menor do que a concentração inicial. Então, aqui você vai ter uma concentração inicial, um volume inicial. Você normalmente, tá, nem sempre, tá, galera? Mas normalmente você vai achar uma concentração final. E aí o volume final, galera, nada mais vai ser do que a aditividade dos volumes. Você vai pegar o volume que você adicionou e vai pegar o volume que já estava lá. Tudo bem? Nesse aqui, nós temos um volume final de 500 ml. Beleza? E aí, essas expressões matemáticas são as mesmas, né? A estrutura matemática desses caras é a mesma. Tudo bem? Só que uma aqui vai ser expressa em mol por litro, que é a nossa molaridade, e outra em grama por litro. Tudo bem? Mas a forma matemática é a mesma. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo? Olha só. Uma solução de hidróxido de sódio, né, de concentração 5 mol por litro e volume igual a 500 ml, precisa ser diluída, né, para uma concentração menor, né, no caso 2,5 mol por litro. Qual o volume que precisa ser adicionado para tal finalidade? Então você vai ter aqui, né, um recipiente que vai ter uma concentração de 5 mol por litro, né, que é a nossa molaridade. Vou colocar aqui 5 molar, né? E você vai ter um volume de 500 ml, que vai equivaler a 0,5 litros, tudo bem? Então, olha só, você vai adicionar mais solvente, ele quer saber quanto que ele vai ter que adicionar, tudo bem? E aí você vai passar depois para um outro volume, só que a concentração que ele quer chegar aqui é de 2,5, né? Basicamente a metade. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Eu tenho aqui uma concentração inicial, né, que ele falou para mim que é 5 mol por litro. Eu tenho um volume inicial, que é nossos 500 ml, né? E eu vou ter aqui uma concentração final que eu quero chegar, né, que é 2,5 mol por litro. E eu vou ter um volume final. Né? Então, o volume final, que vai ser a soma, né, do volume inicial mais o volume que eu adicionei, vai dar aqui 1 litro. Tudo bem? Esse aqui é o volume final. Só que cuidado, ele perguntou para você qual o volume que precisa ser adicionado. Então, quanto que eu adicionei, né, em 500 ml para virar 1 litro? Obviamente, eu adicionei 0,5 litros, né? Ou eu adicionei 500 ml. Tudo bem? Então, galera, é basicamente pegar suas informações e colocar na fórmula, né? Só que você precisa extrair do problema corretamente quais são os dados que você precisa ter e onde é que você tem que chegar, ok? Então, vamos lá. Nós temos agora uma mistura de soluções com o mesmo soluto. Né? Quando nós temos uma mistura de soluções com o mesmo soluto, né, e a gente não vai cair, a gente nem vai ver ainda mistura de soluções com solutos diferentes, ok? Então não se preocupem, sempre vai ser solutos iguais, neste caso. Você vai ter aqui uma solução de cloreto de sódio, que vai ter uma concentração e um volume específico, e você vai ter aqui uma outra solução com uma concentração diferente de NaCl, e um volume diferente, ou pode ser igual também, não tem problema. E esse vai ter uma concentração final com um volume diferente, né? Com o volume vai ser nada mais do que a soma desses dois volumes, o volume final, tudo bem? E aí você vai ter uma concentração final que normalmente é o que você quer saber. Então, como é que você vai fazer? Ora, você vai pegar aqui a concentração, né, desse cara, vezes o volume que esse cara tem, vai somar com a concentração desse outro cara aqui, né, vezes o volume que esse cara vai ter, e que vai ser igual à concentração final,
e o volume final. Sendo que o volume final aqui, galera, nada mais vai ser do que a soma desses volumes, né? A soma do volume 1 mais a soma do volume 2. Tudo bem? Então, olha só, você vai fazer isso para tanto quanto soluções tiverem, né? Se eu tiver aqui duas soluções, né? Eu vou colocar C1V1, C2V2, pronto. Se eu tiver 3, C1V1, C2V2, C3V3 e assim por diante, quantos tiverem até a nossa concentração final e o volume final, sendo que o volume final é a soma dos volumes, ok? Sendo que essas duas expressões matemáticas são as mesmas, tá, galera? Só que uma vai ser expressa em mol por litro e outra em grama por litro. É apenas isso, tá? Então, só salva essas expressões na cabeça. Olha esse exemplo aqui. Foram misturadas 3 soluções de hidróxido de sódio, aliás, de hidróxido de alumínio, né, com volumes iguais a 100 ml. Né? Então, todas tinham o mesmo volume, concentrações diferentes. Né? Sendo que a solução A possui uma concentração de 10 mol por litro, solução B de 5 mol por litro e uma solução C de 15 mol por litro. Ele pergunta, qual é a concentração final? Ora, nós teremos aqui, né, uma mistura de 3 soluções, né? Então, vou ter uma solução aqui, uma solução aqui, uma solução aqui, e eu vou ter uma solução final. Né? Então, eu vou ter a soma desses caras. Né? Então, eu vou ter aqui uma concentração de A vezes o volume de A, concentração de B vezes o volume de B e concentração de C vezes o volume de C. Tudo bem? Então, a concentração aqui é 10 mol por litro, 0,1, que equivale a 100 ml, né? 5 mol por litro, 0,1, 15 mol por litro e 0,1, que é a nossa solução C. O volume final vai ser a aditividade dos volumes, que nesse caso vai ser 300 ml ou 0,3 litros. Com isso, a nossa molaridade final, né, a nossa concentração em mol por litro final, é de 10 mol por litro. Tudo bem? Então, você vai fazer isso aqui, galera, para cada solução. Então, nós temos aqui uma solução, a outra solução, vou somar com a outra solução, se tiver uma quarta solução e assim por diante, ok? Então, com isso, nós terminamos a nossa revisão. Desejo a vocês uma excelente prova e um excelente simulado amanhã, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.